Estas são histórias reais, narradas sob a ótica do serviço social. Histórias que nasceram nos corredores de um hospital, entre a dor, a esperança e a humanidade. É fato que, dentro de um hospital, o ambiente sempre carrega consigo uma atmosfera de respeito e, ao mesmo tempo, de temor. A maioria das pessoas sente dificuldade em questionar a palavra de um médico. Afinal, todos sabemos que estamos diante de alguém que dedicou anos de estudo, especialização e prática para dominar conhecimentos que nos escapam completamente. Diante disso, muitos pacientes e familiares simplesmente se calam, aceitam o diagnóstico e aguardam o desfecho. Mas em alguns casos, é justamente a voz da família, carregada de insistência, amor e esperança, que pode abrir caminho para novas possibilidades. E é sobre isso que quero contar nesta história. Um senhor, que aqui chamaremos de Senhor A, deu entrada em nosso hospital acompanhado de sua filha. Ele já havia passado por outros lugares, buscado auxílio em diferentes unidades e ouvido praticamente a mesma sentença. A única forma de sobreviver seria submeter-se a um procedimento radical que implicaria na perda de um dos membros inferiores. A circulação estava gravemente comprometida e os médicos pareciam convictos de que não havia alternativa. A filha, no entanto, não aceitava. Para ela, o pai era mais do que um corpo doente. Era um homem de 68 anos, trabalhador incansável, alguém que havia sustentado a família com esforço, honestidade e suor. Sem estudo formal, mas com uma vida inteira dedicada a cumprir seus papéis de esposo, pai e avô, aquele homem merecia mais do que uma decisão apressada. Merecia uma chance. Segundo ela, aquela perna que agora estava em risco tinha sido durante décadas o meio pelo qual ele percorreu estradas, enfrentou o trabalho duro e esteve presente em cada etapa da vida familiar. Perder o membro significava perder parte da própria história. Senhor A já convivia há algum tempo com sérios problemas de circulação, que não tinham relação com diabetes, mas que o debilitavam cada vez mais. Havia sido internado anteriormente, recebido alguns procedimentos, retornado para casa com uma leve melhora, mas logo a situação se agravou novamente. Precisava de um exame específico, que não foi liberado no hospital em que estava. A filha tentou pagar por conta própria, mas enquanto se organizava para isso, as dores do pai se intensificaram de forma quase insuportável. Desesperada, decidiu levá-lo ao nosso hospital, onde foi prontamente internado. Novos exames confirmaram aquilo que parecia inevitável. As artérias estavam obstruídas em vários pontos, e as chances de salvar a perna eram mínimas. Ele recebeu medicação para a dor, mas os dias que se seguiram foram de tensão crescente. A filha e a neta revezavam-se ao lado do leito, visivelmente abaladas, sem conseguir aceitar a ideia da retirada do membro. A cada dia, a esperança diminuía, mas a determinação daquela família crescia. Houve então uma conversa crucial. A filha procurou a chefe da equipe médica e mencionou a possibilidade de um procedimento que poderia tentar desobstruir as artérias. Um recurso caro, arriscado e com baixa probabilidade de sucesso. Mas era a última chama acesa em seu coração. A médica, acostumada a seguir protocolos e critérios técnicos, hesitou. No sistema público, realizar um procedimento desse tipo era ainda mais difícil, cheio de restrições burocráticas. Além disso, os exames sugeriam que o resultado poderia ser nulo. Mas, diante da insistência da filha e da gravidade da situação, aceitou discutir com a equipe. O caso foi debatido em conjunto. Havia o risco de submeter o paciente a um desgaste inútil, mas também havia o risco psicológico e emocional de enfrentar a perda de um dos membros inferiores de um homem,
que até então fora tão produtivo, tão ativo, tão pleno de vida. A filha dizia com firmeza: se existisse uma chance, por menor que fosse, o pai precisava dela. E assim, ao longo de 2 semanas, Sr. A permaneceu internado, sendo acompanhado de perto. Foi medicado, recebeu atenção da enfermagem, apoio da psicologia e acompanhamento do serviço social. Todos, aos poucos, passaram a se envolver com aquela luta silenciosa, a luta de uma família para preservar a dignidade de um ente querido. Quando finalmente os médicos consideraram que o estado clínico permitia, o exame foi agendado. A tensão era visível. Para a filha, era como colocar em jogo não apenas um dos membros inferiores, mas toda a memória viva do pai. Para a equipe, era um desafio ético: arriscar-se a tentar um caminho improvável ou seguir a segurança dos manuais que indicavam um procedimento radical de perda desse membro. Sr. A foi levado ao centro cirúrgico. O procedimento foi realizado. As horas seguintes pareceram eternas. Restava apenas aguardar e observar se a circulação retornaria, se a vida ainda correria pelas veias daquela perna cansada, mas resistente. E então veio a resposta. Contra as expectativas iniciais, o procedimento foi um sucesso. A circulação retornou. A amputação não seria necessária. Os dias seguintes foram de alegria contida, mas intensa. O paciente permaneceu internado apenas o tempo necessário para a recuperação inicial. Quando recebeu alta, saiu caminhando, com as 2 pernas que trouxera consigo. Não era apenas uma vitória médica, era uma vitória humana. A filha e a neta choraram de alívio. A equipe comemorou discretamente. Todos entenderam que estavam diante de algo maior do que números e estatísticas. Estavam diante da prova de que ouvir, dialogar e acreditar podem transformar destinos. Esse episódio nos deixa uma lição poderosa. O conhecimento técnico é indispensável, mas nunca pode se fechar em si mesmo. Quando médicos, pacientes e familiares encontram espaço para dialogar, novas portas se abrem. Aquilo que parecia impossível, por vezes, se revela viável. Sr. A não buscou diferentes hospitais apenas para confirmar uma sentença. Ele buscava uma chance, uma alternativa, um caminho que evitasse o pior. E encontrou. No fim, a história desse homem simples mostra que a medicina não é feita apenas de exames, diagnósticos e bisturis. Ela também é feita de coragem, de escuta e de humanidade. E naquele corredor de hospital, foi exatamente isso que mudou o destino de uma família inteira. Nos corredores de um hospital, cada vida tem direito a ser lembrada. E cada morte nos lembra que o cuidado vai além do corpo. Alcança também aqueles que ficam. Essas são as vozes do corredor. Histórias reais, narradas com humanidade.